Vamos lá, vamos avançar. Diferenciando a autoridade humana de autoridade espiritual. Ou, um outro título aqui que a gente poderia dar: sabedoria para não exercermos um poder indevido ou para não estarmos debaixo do jugo de escravidão. Em outras palavras, sabedoria para não sermos dominadores, nem insubmissos. Aquilo que a gente falou ontem. Veja, ontem eu me concentrei muito no servir, no não ser dominador. Hoje, não sei se vocês estão percebendo, eu estou falando em não ser insubmisso. A gente está falando dos extremos aqui. Vamos pedir a Deus sabedoria para viver em equilíbrio. Amém, queridos? Amém, irmãos? Vamos ler Números. Vejam só, preste atenção. A gente leu Números 16. Vamos ler Números agora 17, do 1 ao 11. Vamos lá. O Senhor disse a Moisés: peça aos israelitas que tragam 12 varas, uma de cada líder das tribos. Isso depois de haver aquela confusão todinha, viu, irmãos? Depois de morrerem por causa de doença, depois de a terra se abrir, engolir Datã, Abirão e companhia, depois do fogo cair do céu e eliminar 250 líderes, depois do povo murmurar tudo isso, e aí depois disso tudo sobra o povo, né? O povo ficou, eu imagino que o povo estava tudo assim, ó, tudo com medo. Olha a reação do povo, porque eles viram o que aconteceu, aquilo com Datã, Corã e Abirão. O chão se abriu, viram que o fogo desceu sobre 250, viram que a doença, a chaga matou 14.700 por causa de rebeldia. E agora o povo estava acuado. Entre aspas, irmãos. Mas por dentro estava aquela coisa assim: quem será? Mas será mesmo que é assim? Ainda tinha aquelas coisas. E Moisés queria ensinar aquele povo. Para com isso, gente. Faz o seguinte: olha, os líderes aí das tribos, cada um traga a sua vara. Escreva o nome de cada líder em sua vara. Na vara de Levi, escreva o nome de Arão, pois é preciso que haja uma vara para cada chefe das tribos. Deposite-a na tenda do encontro, em frente à arca das tábuas da aliança, onde eu me encontro com vocês. A vara daquele que eu escolher florescerá. O Senhor mandou falar, viu, irmãos? O Senhor mandou dizer isso a Moisés. E eu me livrarei dessa constante queixa dos israelitas contra vocês. Assim Moisés falou aos israelitas, e seus líderes deram as 12 varas, uma de cada líder das tribos, e a vara de Arão estava entre elas. Moisés depositou as varas perante o Senhor na tenda que guarda as tábuas da aliança. No dia seguinte, Moisés entrou na tenda e viu que a vara de Arão, que representava a tribo de Levi, tinha brotado, produzido botões e flores, além de amêndoas maduras. Repita comigo: a vara de Arão, vamos lá? Que representava a tribo de Levi, tinha brotado, produzido botões e flores, olha que lindo, além de amêndoas maduras. Então Moisés retirou todas as varas da presença do Senhor e as levou a todos os israelitas. E eles viram as varas, e cada líder pegou a sua. O Senhor disse a Moisés: ponha de volta a vara de Arão em frente da arca das tábuas da aliança, para ser guardadas como uma das advertências para os rebeldes. Isso porá fim à queixa deles contra mim, para que não morram. Moisés fez conforme o Senhor lhe havia ordenado. O que é que nós vemos aqui, irmãos? Havia um princípio aqui, que Deus estava comunicando sobre como nós devemos perceber a autoridade de Deus.
que é autoridade. Eles vão entender o que é o serviço e o ministério. Quando eles olharem para esse símbolo, eles não vão mais se queixar. Eles vão parar dessa queixa, porque eles vão entender as motivações de um verdadeiro líder. Olha que exemplo tremendo. Pega essas varas, coloca lá. A vara de Arão, o que é que aconteceu, irmãos? Floresceu. Irmãos, vejam só, que coisa incrível. As varas geralmente são secas. Vara-pau é a árvore morta já. Não tem mais vida ali. É seca, rígida, dura, inflexível. Não tem mais vida, não tem mais a alegria da vida, não tem fruto, não brota, não sai nada dali. Não tem mais vida. E a vara de Arão, de repente, irmãos, do dia para a noite, não só botou flores. Veja que coisa linda, irmãos. Colocou flores, botões, flores lindas, perfume. Quem chegava perto da vara de Arão sentia o perfume das flores, irmãos. Tinha botões, tinha flores. Fora isso, tinha frutos, tinha amêndoas maduras. O que é que isso nos ensina, irmãos? Vamos lá. No mundo, as demais varas, a autoridade mundana, passa que conceito para a gente? Características. São varas duras, secas, sem vida. Podia até ser usada para bater em um animal desobediente. Vem cá, menina. Batia com a vara. Mas eu pergunto a vocês: você bateria com uma vara cheia de flores? Não combina. Na igreja, a vara de Arão representa a verdadeira autoridade espiritual. Características, irmãos: brotou, floresceu, deu frutos. Não faz sentido usar uma vara florida com frutos para golpear. Faz sentido? Não. O foco, não vou dizer o toco. O foco aqui é outro. Certo, irmãos? Aqui o foco é outro. O foco não é bater. O foco aqui é alimentar, suprir, perfumar, embelezar. A autoridade humana, vamos voltar para ali para o quadro anterior, para o quadrante do mundo. A autoridade humana é cheia de exigências, mas não supre, não traz vida, é seco. Controla os outros através do uso do poder. Coerção, obrigação, punições, sejam físicas ou psicológicas. Se você não fizer isso, você... Porque eu sou autoridade. E você... Ou pode ser psicológico, irmão. Talvez não seja tão duro assim, mas seja duro de forma psicológica. Batendo, subjugando, inferiorizando, menosprezando, sendo duro, inflexível. Vamos falar de autoridade espiritual. A autoridade espiritual é como botões macios e frescos, algo novo, vivo, agradável, que tem doce perfume de Cristo, o amor. A autoridade espiritual verdadeira, ela supre, ela alimenta. Amém? Amém, irmãos? Então olha só, isso ficou como um símbolo. Deus queria mostrar para Israel: aprendam a ver que esse homem que está aqui, Arão, ele não quer bater, ele não quer subjugar, ele não quer impor. Na verdade, ele quer alimentar, quer cuidar, amparar. É algo vivo, não é algo morto. Amém? Dá tempo da gente ler pelo menos o primeiro anexo. Que bênção.
Então, irmãos, eu coloquei aqui 2 anexos para ajudar a gente a entender essas coisas. Eu retirei esses anexos de um livro muito bom que eu vou recomendar para os irmãos. E eu retirei desse livro aqui, Autoridade Espiritual Genuína, do David Dyer, certo? Muito bom esse anexo, esses 2 aqui que vocês vão ver, certo? E eu queria que a gente lesse e estudasse. Se você quiser grifar, grife aí na sua. Eu vou fazer uma leitura corrida, eu não vou comentar muito não, tá? Autoridade delegada e autoridade transmitida. Vamos entender. Deus é a fonte de toda autoridade. Ele detém o poder supremo. Ele é aquele que está sentado no trono do universo. E é Ele quem tem completo controle sobre todas as coisas. Quem diz amém? Você crê nisso? Consequentemente, nós podemos deduzir que qualquer outra autoridade que exista no universo foi estabelecida por Ele, ou pelo menos só existe com a sua permissão. Sem seu consentimento, não seria possível a sobrevivência de qualquer outra autoridade. Eu lembro de Jesus ali com Pilatos. Lembram? Você sabia que eu tenho autoridade para mandar você ser condenado aqui? Nenhuma autoridade, Jesus repetiu para ele, você teria se do Pai você não tivesse recebido, se você não viesse se não te fosse dado de cima. Então, irmãos, toda autoridade que há no mundo foi estabelecida porque Deus permitiu. A nossa presidente está aí porque Deus permitiu. Engraçado, Deus trabalha de formas misteriosas. Nós não entendemos. Entretanto, irmãos, olha só, vamos lá. Não importa onde encontremos a autoridade nesse mundo de hoje, seja essa autoridade boa ou má, nós sabemos que é algo que provém legalmente de Deus. Isso é exatamente o que as Escrituras ensinam. A Bíblia diz que toda autoridade foi dada por Deus. Governos humanos, forças armadas, juízes, chefes, pais, pai, mãe, né? São instituições que são estabelecidas por Deus para inibir as forças do mal nesse mundo. Vamos ler Romanos, irmãos. Vamos ler lá, Romanos capítulo 13, do 1 ao 7. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por eles instituídas. Desse modo, que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Porque os magistrados, os juízes, não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem, terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de quem, irmãos? De quem, irmãos? De Deus, para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, porque é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejam sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo também pagaste tributos, porque são ministros de Deus. Rapaz, por esse motivo você paga os tributos, porque são ministros de Deus, Carlinhos. Olha só, atendendo constantemente a esse serviço, pagai a todos o que lhe é devido, a quem tributo, tributo,
A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. E a quem honra, honra. No mundo, irmãos, é assim. A autoridade está ali e deve ser respeitada. Mesmo que nós venhamos a viver tempos de saudação à mandioca. Por que existem tantas autoridades corruptas? Sempre existiram, né? Sempre existiram. Eles ali estão revestidos da autoridade de Deus, mas às vezes não usam com sabedoria. Não usam com sabedoria aquela autoridade de Deus que foi dada a ele, do qual ele foi revestido. É como está sendo ministrado nesse congresso aqui. A autoridade é de Deus. Jesus disse: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. A autoridade é de Deus. Ele apenas delega as pessoas, reveste as pessoas, dá às pessoas para que as pessoas use-as corretamente, da melhor forma possível. Mas, em contrapartida, muitos não usam corretamente. E juízes, tem juízes que são corruptos, tem juízes que não faz aquilo que você acabou de ler, Saulo. Aqui, Romanos capítulo 13, ou não tem? Tem juízes que condenam o inocente e absorvem o culpado, ou não? Tem juízes que assaltam os cofres do Estado, como foi o caso de Lalau. Bom, então tem muitos casos desse tipo que a gente precisa compreender. Um caso que eu queria só acrescentar ao que o Carlinhos está falando é o seguinte: foi bom essa pimentinha na salada, que a gente dá o gostinho, né, irmãos? Tem que ter, feito Carlão lá em Lajeado diz, tem que ter pimenta. Se não tiver pimenta, não tem gosto. E é o seguinte, irmãos, olha. Uma coisa é você... Veja só, a gente tem que saber separar as coisas também. Certo? Você respeitar e honrar. E isso é ordem de Deus na palavra, que temos que honrar as autoridades. A quem respeita, respeita, e honra, honra. Está na posição de autoridade, não interessa se é sua mãe, se é seu pai, como eu ouvi dizer, na palavra diz, honra teu pai e tua mãe. E quando o pai e a mãe estão errados? Honra. E quando teu marido, mulher, está errado, você vai perder a desonra, vai desonrá-lo, é? Não. É a autoridade de Deus estabelecida. Honra. Só que honrar, olha, Dai, eu vou te ajudar agora, vê se Dai. Honrar não significa concordar. Honrar não significa que você tem que concordar com tudo. Não. Vou dar um exemplo da mulher. O marido está lá cheio de doideira, ela honra, se cala. Ele não quer? Tudo bem, amor. Estou aqui, viu? Estou orando por tua vida. E ela sabe que ele está errado. Amém, Jesus, vou orar. E começa a orar. Aquela santa mulher não abre sua boca contra a autoridade de Deus, fixa, posicional, hierárquica, que existe na vida do seu marido. Porque é assim que funciona, é assim que Deus estabeleceu no mundo. Existe hierarquia na família, irmão? Sim ou não? Sim. Não interessa se seu pai ou sua mãe são desajuizados. Você tem que ter juízo. Não desonre. Não desonre seus pais. Honre. Às vezes engula sapos. Quantos sapos for necessários? Você vai aprender a gostar de sapo, irmão. Vai aprender a gostar de sapo. É assim que funciona. E vamos voltar para o texto aqui que a gente vai comentando à medida que a gente vai lendo. O tipo de autoridade que governos e outros administradores terrestres possuem é a chamada autoridade delegada. Repita comigo, autoridade delegada.
E isso foi delegado por Deus, viu, irmãos? Como já vimos, Deus é o detentor da autoridade suprema. Mas Ele escolheu delegar ou dar esta autoridade a outros indivíduos que supostamente agirão como seus representantes. Eu falei, por exemplo, que honrar a autoridade não é o mesmo que concordar. Eu, por exemplo, preciso honrar a minha presidente da República, mas eu definitivamente não concordo com ela. Respeitar é você não lançar palavra injuriosa, é você não amaldiçoar, é você não ficar torcendo para que ela se dê mal. Não, irmãos, pelo contrário, torcer pelo arrependimento, feito eu estou torcendo. Respeitar uma autoridade. Irmãos, eu vou dar um exemplo para vocês de uma pessoa que me traz muita admiração, é Camila. Meu Deus do céu, Camila me faz temer muitas vezes. Tá lá eu todo empolgado, rindo da mandioca. Eu olho para Camila, ela tá assim. E eu, a mandioca é muito engraçada, amor. E ela, Ela não fala nada para mim, mas ela nem imagina que o Espírito Santo está falando através dela para mim. Meu Deus. Não, a gente sorri, né? Mas, irmãos, eu não vou responder essa pergunta, eu vou deixar ela no ar. Mas eu vou dar o exemplo de Camila. Vou dar o exemplo de Camila, certo? Aquele temor dela em sorrir da piada com Dilma me deixou pensando, irmãos, o que é que eu estou fazendo? Ih, rapaz, o que é que eu estou fazendo? Meu Deus, me ajude. Ela temeu até rir da presidente. No íntimo ela estava assim, ajude essa mulher, ajude a presidente, ela é cômica, mas eu não vou rir, porque eu não vou estimular isso no coração de Saulinho. Porque desse riso dele pode sair uma zombaria, da zombaria pode sair uma rebeldia, da rebeldia pode vir uma maldição, e essas coisas, ela ficou tão na dela ali, ela nem imagina, mas o Espírito Santo estava ministrando comigo. Está dentro da lei, né? Você pode desejar o impeachment, não tem nenhum problema. O problema, irmãos, é a gente agir com desonra e de respeito com a autoridade. O impeachment está dentro da lei. A gente pode, inclusive, se manifestar a favor do impeachment. Não está fora, a lei nos garante esse direito. Agora, se manifestar contra a favor do impeachment é uma coisa, mas chegar lá e dizer, Dilma safada, vá para o inferno é outra, irmãos. Eu vi um negócio, tá repreendido isso aqui, irmão. Eu vi um negócio, irmãos, uma figurinha no Facebook, e tinha Dilma na beira do precipício. Aí estava Obama e a figura assim, olhando para cima, uma montagem, né? Obama olhando para cima, um monte de gente vai, desce, pula, pula. E crente compartilhando, irmãos, que não conseguem discernir. Deus, vamos ler de novo. Como já vimos, Deus é o detentor da autoridade suprema. Ele escolheu delegar ou dar essa autoridade a outros indivíduos que supostamente agirão como seus representantes. Uma vez que Deus dá essa autoridade, preste atenção, irmãos, isso é muito importante. Essa autoridade, quando ele dá autoridade, quando ele delega autoridade, e isso acontece no mundo, ela pertence à pessoa a qual foi dada, embora sejam responsáveis perante Deus pelo uso dessa autoridade. Ela é deles, essa autoridade é deles, para ser exercida como lhes aprouver. Na realidade, essas pessoas se tornam autoridade. Autoridades delegadas podem exercer corretamente seu poder ou podem fazer mau uso do poder. Podem ser bons governantes que decidem o que é melhor e de interesse de Deus e daqueles sobre os quais eles governam, ou podem ser maus e se utilizarem dessa autoridade em benefício próprio, em prejuízo de outros, como aconteceu na história tantas vezes.
Independente do modo como a usam, aqueles que estão no poder são autoridades delegadas por Deus. Importa obedecer a Deus do que aos homens. Existem casos e casos, né? A obediência, irmãos, também é diferente. Escuta só. Nem sempre. Você pode, inclusive, desobedecer sem desonrar, viu, irmãos? Se uma autoridade humana te pede algo que está fora da palavra de Deus, você pode desobedecer essa pessoa, porque importa obedecer a Deus do que aos homens. Mas você não é permitido desonrar. A desonra é diferente nesse caso. Não tem nada a ver com desonra. É você com Deus. Você não desobedecer, você não pode desonrar. Levantar a voz, macular, amaldiçoar ou falar qualquer coisa. Mas a autoridade delegada não é o único tipo de autoridade revelado na Bíblia. Existe uma outra variedade de autoridade que nos é apresentada, a qual, embora também se origine em Deus, é bastante diferente. Para esclarecer, eu creio que esse tipo de autoridade pode ser considerado como autoridade transmitida, é diferente de delegada, autoridade transmitida. Essa autoridade não pertence à pessoa que está exercendo, não é algo que lhe é dado, como na autoridade delegada, para usar segundo suas próprias inclinações. Ao invés disso, a autoridade transmitida é exercida simplesmente pela transmissão da autoridade de Deus. As pessoas envolvidas nesse caso são somente vasos, instrumentos através dos quais a autoridade divina flui. Elas não possuem sua própria autoridade, mas apenas estão atendendo às orientações do Altíssimo. Quando Deus fala a elas, referindo-se a outros, então elas falam. Quando Ele conduz as pessoas a tomar determinada atitude, então elas se movem. Mas elas nunca se atribuem essa autoridade. Elas nunca pensam que elas são autoridade de si. Não importa quão frequentemente elas sejam usadas por Deus para transmitir sua autoridade, elas nunca se tornam essa autoridade. Moisés é um exemplo de alguém que exerceu a autoridade transmitida por Deus. Ele não estava guiando os filhos de Israel de acordo com suas próprias ideias e direções. Ele não estava expressando a si próprio. E quando ele fez isso, irmãos, ele perdeu a autoridade, irmãos. Bateu na rocha quando não deveria, e de forma que não deveria. Ele perdeu, inclusive, a entrada em Canaã por causa disso. Mas até aquele momento ele não agia assim. Não agia expressando a si próprio. À medida em que se lê no Antigo Testamento sobre como ele retirou os israelitas da escravidão, fica bem claro que ele se movia e falava de acordo com as instruções sobrenaturais. Cada passo dado, cada lei, cada ordem, todo detalhe do tabernáculo, tudo foi executado conforme a direção espiritual. Ele não tomou posição ao exercer a autoridade conferida a ele. Ele não estava formulando seus próprios planos, nem tomando suas próprias decisões. Ao contrário, ele apenas permitia que Deus o usasse para transmitir sua autoridade ao povo. Quando a autoridade de Moisés foi desafiada por Coré e sua gente, a gente já leu isso aqui, ele resumiu sua posição dessa forma: através disso saberão que o Senhor me enviou para realizar todas essas obras, pois eu não as realizei por minha própria vontade. Números 16, 28. Nosso Senhor Jesus Cristo foi o supremo exemplo de tal autoridade espiritual transmitida. Ele não veio para fazer sua própria vontade, mas em vez disso, submeteu-se à vontade do Pai. Quando Jesus expulsou os demônios, ele revelou a autoridade do Pai. Quando ele amaldiçoou a figueira, foi a voz do Pai que foi ouvida. Mateus 21, 19. Quando ele repreendeu o vento e as ondas, foi a autoridade do Pai que foi demonstrada. Cada aspecto do seu viver era manifestação do Deus invisível.
mesmo estando qualificado para fazê-lo, ele nunca exerceu sua própria autoridade, mas em vez disso, ele permitiu que seu pai fluísse através dele. Então, nós vemos que há dois diferentes tipos de autoridade presentes no mundo de hoje. Uma é a terrena, do tipo humana, uma autoridade delegada, que é exercida pelo homem, acatada pelo homem e reconhecida por aqueles que vivem nessa terra. Essa autoridade é inevitavelmente acompanhada por adereços superficiais que ajudam a raça caída a identificar essas autoridades. Que adereços são esses? Vejam só, irmãos, porque a natureza humana caída tem dificuldade com isso. Então são necessários adereços assim na autoridade terrena. Quais são esses adereços? Posições, títulos, uniformes e muitas outras manifestações exteriores servem para identificar aqueles que têm autoridade delegada. Esse tipo de autoridade está sempre procurando reconhecimento de outros homens e, de fato, necessita desse reconhecimento para funcionar. É uma autoridade natural e secular que foi planejada por Deus para atrair a natureza caída do homem, e é algo que Deus instituiu, sim, que opera de acordo com a moda desse mundo para governar as pessoas do mundo caído. A outra espécie de autoridade espiritual é do tipo transmitida. É através dessa autoridade que Deus planeja governar seu povo. Nesse tipo de autoridade, a pessoa envolvida é simplesmente um canal através do qual a liderança de Deus e do Espírito flui. Ela não precisa de qualquer título ou honraria para reforçar o que diz. Amém, irmãos? Ela não está tentando, a autoridade espiritual não está tentando impressionar os outros para que obedeçam eles. Sua posição é de alguém submisso a Deus. E consequentemente a palavra de Deus flui dele para os outros. Desse modo, a verdadeira autoridade de Jesus é revelada em sua igreja. O primeiro tipo de autoridade foi ordenado por Deus para governar o mundo, que é a autoridade delegada, segundo o autor David Doyle. O segundo tipo é o tipo espiritual, para governar seu povo, sua igreja. Essa é uma diferença muito importante. Cada uma das autoridades é válida, mas Deus tem sua própria esfera. Infelizmente, os crentes de hoje frequentemente confundem esses dois tipos de autoridade, irmãos. No mundo é de um jeito, aqui não. Alguns nem mesmo estão cientes que existe essa distinção, irmãos. Consequentemente, muitas vezes tentamos usar a autoridade humana para construir a igreja. Eles tentam, usando métodos humanos, trazer ordenança divina para o corpo de Cristo. Entretanto, simplesmente, isso não funciona. Na igreja, irmãos, vamos lá, na igreja, existe certamente a necessidade de autoridade na igreja. Amém? Não há dúvida de que Deus usa os homens para serem ambos líderes e exemplos para outros, para atraí-los para um relacionamento com Cristo. Mas que tipo de autoridade deveria ser essa? É uma autoridade que é derivada de uma posição na Assembleia? Ela vem, por acaso, de uma indicação para ser ancião, ministro, diácono ou algo similar? É um título ou um cargo, entre aspas, que qualifica um homem para liderar um povo de Deus? Agora vamos fazer uma leitura, por exemplo, do que acontece no meio evangélico. A pessoa sai de um seminário com um título de pastor. Muitas vezes acontece assim. Então já se sente autorizada pelo título,
Vejam como acontece no resto do mundo, em todas as profissões, acham que deve ser da mesma forma no meio da igreja, irmão. Querem repetir a autoridade mundana na igreja, com as mesmas formas e métodos que se faz no mundo. E aí a pessoa então fica autorizada a ser ministro de Deus, entre aspas. Não é bem assim. Não estou aqui tirando o valor dos seminários, irmãos. Só estou dizendo que não é esse o método de Deus. Vamos lá. Parei onde, irmãos? Um título ou um cargo qualifica um homem para liderar o povo de Deus? Essa responsabilidade é conferida a alguém por outros homens que também possuem algum título, educação ou posição, por acaso? Será que vem por algum tipo de voto de confiança dado pela maioria? Ou essa honra é colocada sobre alguém pela virtude de ser a personalidade mais forte do grupo? Irmãos, são esses os métodos que operam em nós? São essas as instruções? É por essas vias que a gente tem que reconhecer a autoridade e ver assim? Vias de título, vias de posição social, financeira, de formação. Formação, falo, acadêmica. Que não são esses. Certamente que não. Como vimos, a genuína autoridade espiritual emana do próprio Deus. Aqueles que exercem tal autoridade são vasos preparados, que transmitem os pensamentos e os desejos de Deus para o seu povo. É esse tipo de autoridade que deveríamos estar exercendo na igreja de hoje, irmãos. Quem diz amém? Nós precisamos desesperadamente, irmãos, ouçam esse clamor. Não é um clamor de um autor apenas, é o clamor do Senhor, do Espírito de Deus. Na nossa geração, nós precisamos desesperadamente de homens que falem quando Deus fala com eles, que lideram de acordo com sua direção e que nunca manifestam que manifestam suas revelações e que nunca agem independente do Senhor, conforme sua própria vontade. A grande necessidade atual não é daqueles que foram treinados, eleitos ou indicados para posições de autoridade, como posição de autoridade. Não, irmãos. Mas daqueles que são íntimos de Deus, através dos quais Ele pode transmitir livremente sua vontade. A genuína autoridade espiritual, isso não quer dizer, irmãos, que a gente não deva treinar os irmãos, não, viu? Não é isso que ele está dizendo, não. Eu não creio que seja isso que ele está dizendo. E se está dizendo isso, eu quero já dizer que não é isso que deve. A gente deve treinar os irmãos a exercerem ministério, serviço, a desempenharem bem suas funções. Faz parte é o cartatismos dos santos. Faz parte do que Deus quer para os líderes fazerem na igreja, o treinamento. Só que esse treinamento não é para exercermos uma autoridade delegada de nós mesmos, que está conosco, posicional, mas é para transmitirmos a autoridade de Cristo que está dentro de nós. Amém? É isso, é o que ele está tentando dizer. A genuína autoridade espiritual não vem por uma indicação para uma posição ou um diaconato. Embora certos homens tenham adquirido no Novo Testamento rótulos como ancião, diácono ou apóstolo, a autoridade deles não veio por causa de alguma posição, como alguns imaginam. A verdade é exatamente o contrário. Essas designações vieram como resultado do profundo trabalho espiritual que Deus fez interiormente neles. Elas eram uma maneira de descrever suas funções especiais no corpo. Mais uma vez repetindo, não é posição, é função. A maneira como funciona no corpo. Em alguma área específica, Deus preparou esses homens para serem canais. Repita comigo, canais de sua autoridade. Irmãos, uma vez eu escrevi sobre isso num livro que eu estou escrevendo, que não saiu ainda. Não vai sair, não sei nem quando.
Um dia esse livro sai. Tem um bocado de capítulo, tem mais de 100 páginas. E eu compartilho lá algo que Deus me deu. Na época eu estava meditando sobre essas coisas. Nós realmente somos canais. Estão construindo aí os canais que vão levar água para o São Francisco. Pararam, né? Inauguraram uma partezinha agora, né? E os canais, eles não retêm água. Vejam só, o objetivo deles não é ser barragem, é ser canal, é deixar passar, é deixar fluir, é não segurar para si, é levar para outros, passa para outros, vai, passa. O objetivo de Deus não é que a gente entesoure para nós, mas é que a gente leve para outros. Amém? O que está entesourado nele. Se tem uma barragem aqui, é Deus. Ele é a barragem de todo amor, de toda graça, todo poder e autoridade. Nós temos que deixar passar isso, irmãos, para que outros sejam, empoderados, vivificados, alimentados, e que esses outros se desenvolvam. Não vai haver em nós. A glória, irmão, não está no canal, não. A glória está na água que está passando. Não é verdade? Do que interessa um canal, a gente está vendo agora? Do que interessa esses canais aí, todos eles prontos, sem água? Qual é a graça de um canal sem água, irmãos? Você está ali, eu sou um canal sem água. Não passa nada, não leva vida. As cidades estão precisando de água. Lajeado, irmão, está precisando de água, irmãos. O negócio está crítico lá. Serra Talhada está bem? De que adianta ser canal e não levar nada para ninguém? Não tem o que levar. As cidades estão desesperadas, precisando. Os canais estão prontos, mas cadê a água? Prontos entre aspas. Estão rachados, estão precisando de conserto, de reparo. Você é um canal de Deus. A água é que é o importante. É o que traz vida para o lado de lá. Não adianta, irmãos, nós sermos aparentes canais de Deus se não estamos levando vida para as pessoas, se elas não estão sendo alimentadas, se não estão sendo nutridas, saciadas com a vida que está passando por nós. Você é só um objeto que fica ali, não tem nada, nenhuma utilidade. É o que está passando por você que é importante. Amém? Diga, eu sou um canal de Deus. Então vamos lá. Tais designações vieram como resultado do profundo trabalho espiritual de Deus que eles fizeram, Deus fez neles. Elas eram uma maneira de descrever suas funções especiais no corpo. Em alguma área específica, Deus preparou esses homens para serem canais de sua autoridade. Esses nomes, apóstolos, profetas, pastores, bispos, foram usados para identificar essas áreas de serviço, não para qualificá-los para elas. Mais uma vez, esses nomes não foram usados para qualificar as pessoas. Eu vou dar um exemplo. A partir de agora, Saulo será pastor. Não, irmãos. Nomes não qualificam. Esses nomes não foram colocados para qualificar. Presta atenção. Mas para reconhecer. Olha ali, ali existe um dom, um pastor. Ali existe um profeta. Deus derramou sobre ele tal graça. Uma função que essa pessoa tem, que foi dada por Deus. Tem muitas pessoas que enxergam isso como título, irmãos, infelizmente, e acham que receberam, vejam só, a delegação de serem pastores. Me foi delegada a autoridade de dizer, não, irmãos, não é um título que te foi imposto e a partir de então você começou a ser. Não, é uma designação de uma função que alguém tem. Alguém tem uma função pastoral. O que é um pastor, irmãos? É alguém que sabe cuidar bem. O que é um apóstolo? Alguém que tem uma visão empreendedora, entre aspas, irmãos. Empreendedora, quando eu falo, não é de abrir negócio, não.
uma visão de empreender uma obra. Começa com as bases e trabalha ali. O que é um profeta? É alguém que tem o discernimento de Deus, tem visão para aplicar esse fundamento e tirar as arestas, limpar, fechar as arestas, tirar as ervas daninhas do rebanho do Senhor, da plantação, que é a igreja, a vinha do Senhor. O que é um mestre? Alguém que consegue explanar a palavra com uma graça. Você vai observando e vai vendo. Eu estava falando para vocês de Atos dos Apóstolos, e eu estava encantado com a primeira viagem missionária de Paulo. Eu estou, maravilhado. Foram 3 anos, irmãos, 2 anos e meio, 3 anos, naquela primeira viagem, nas cidades, Seleucia, sai de Antioquia, Seleucia, vai para Chipre, chega em Chipre, vai até a ilha, atravessa a ilha, Pafos, chega em Pafos, evangeliza a ilha toda, da ilha viaja para o continente novamente, Ásia Menor, chega na Ásia Menor, vai para as cidades de Antioquia da Psídia, Icônio, Listra e Derbe, mais no sul. Depois volta. Vejam só, irmãos, foram quantas cidades? Seleucia não, na Seleucia não foi só um porto. Chipre, do início ao fim, Pafos, né? Pafos está em Chipre. De lá, Antioquia da Psídia, onde ele parou para valer. Icônio, Listra e Derbe, as cidades da Galácia. Foram mais ou menos 7 cidades, 6 cidades ali, onde ele realmente passou. Irmãos, em 3 anos, 6 cidades. E foi nessa cidade, chegou nessas cidades, irmãos, e começou olha só, irmãos, vejam só, a plantar igrejas. Irmãos, quando ele volta, sabe para que ele volta, irmãos? Na volta, o retorno dele, quando ele já estava em Derbe, e ele não passou pouco, a Bíblia diz que ele passou muito tempo lá. Quando ele sai de Derbe, que volta pelas cidades, sabe o que é que ele foi fazer? Reconhecer presbíteros, irmãos. Ele deve ter passado no máximo 6 meses em cada cidade, 5, 6 meses em cada cidade, para na volta reconhecer presbíteros. Quem dentre eles são os mais maduros? Esses serão os presbíteros aqui. Já estou vendo. Serão não, já são. Foi reconhecer. Esses são os mais maduros. Recorram a eles quando vocês precisarem. Olha, eu estava meditando nisso e pensando, olha a complicação que é hoje, a dificuldade, como a obra ali fluía na graça e no Espírito, e hoje, irmãos, tem toda a questão de título, de peso, de burocracia, que impede que a coisa funcione no fluir do Espírito, porque nós somos muito cheios da mentalidade mundana de autoridade. E é isso, irmãos, que eu vim aqui denunciar e atacar, irmãos, e vim estimular os irmãos a fluírem nos dons de Deus, a crescerem, porque Deus quer levantar aqui, irmãos, um ministério forte, mais forte do que está. Amém, irmãos? Gente disposta e olha, irmãos, para a glória de Deus, não tem essa burocracia aqui entre nós não, irmãos. Estamos abertos, né, Carlinhos? Né, pai Josué? Para que os irmãos cresçam e venham ombrear conosco, e peguem, dividam carga. E vamos lá, tem muita coisa, tem muita gente que precisa de Jesus. Essa cidade tem 700 mil habitantes. Sim, a Bíblia diz que os apóstolos ordenaram presbíteros em cada igreja, como a gente lê em Atos 14, na primeira viagem de Paulo. Mas o que esse termo realmente significa? Evine, em seu dicionário expositor das palavras do Novo Testamento, diz o seguinte: não se trata de uma ordenação eclesial formal, mas a escolha para o reconhecimento das igrejas daqueles que já tinham sido levantados e qualificados pelo Santo Espírito, e dado evidência disso em suas vidas. Você vê que os apóstolos não estavam arbitrariamente selecionando homens que preenchessem certas qualidades, ou que talvez estivessem mais desejosos de prosseguir com a programação deles, ou que possivelmente tivessem muito dinheiro ou influência na comunidade. Ao contrário, com olhos espirituais, eles estavam indicando para benefício daqueles que não podiam ver tão claramente, aqueles que Deus havia selecionado e preparado para usar como seus vasos. Um dano incalculável tem sido causado
ao povo de Deus por meio da má interpretação desse princípio. Muito frequentemente, homens são indicados por outros homens para uma posição com o pensamento que algum tipo de autoridade é necessário na igreja. Vocês estão entendendo, irmãos? Meus irmãos, vocês estão vendo? Tremendo prejuízo e perda tem sido experimentados pelo povo de Deus através dessa prática. Quando nós estabelecemos na igreja de Deus a autoridade delegada, terrena, nós estamos oferecendo uma substituição para a autoridade verdadeira. Quando nós elegemos ou indicamos homens de acordo com a razão ou a percepção humana, nós estabelecemos uma variedade de autoridade que é estranha ao plano de Deus e que será só um impedimento para a sua perfeita vontade. Toda vez que a gente fez isso aqui, deu errado. Alguém chega assim, eu sou pastor. É pastor? Como? Não tinha obras, não tinha serviço. Por uma questão de título, nós vamos lá e reconhecemos, nos damos mal. E isso tem causado prejuízo não só aqui, irmãos, em todo lugar. E os homens amam os títulos. A razão para isso é que não importa o quão fiel às escrituras isso seja, a autoridade hierárquica nunca pode produzir resultados espirituais. Resultados verdadeiramente espirituais, não. Nada que se origine no nível terreno pode chegar aos desígnios de Deus. A Bíblia é bem clara: a carne para nada aproveita. A autoridade humana nunca pode transmitir o poder necessário para transformar vidas humanas. Ela não pode, irmãos, entendam isso aqui, se esforcem só mais um pouquinho, a gente está terminando. Essa autoridade humana nunca pode transmitir o poder necessário para transformar vidas humanas. Ela não pode atingir o interior de uma pessoa e tocar em seu coração. O melhor que toda autoridade delegada pode produzir é um tipo de arranjo terreno que se aproxima do trabalho do Espírito. Até parece um trabalho do Espírito, mas é um arranjo terreno. É um costurado humano da carne para tentar ajeitar as coisas de Deus. Uma tentativa barata de imitação. É uma autoridade falsier. É uma autoridade pirateada. Xing-ling. A autoridade imposta, humana. Preste atenção, irmãos. Do tipo vara, daquela que eu falei. É esse tipo de autoridade. Ele não transforma o coração. Ele não mobiliza a pessoa. A pessoa não fica despertada em seu coração para voluntariamente se curvar diante do Senhor. Se ela está obedecendo é por pura obrigação, é para não perder o título que ela tem. Se a pessoa está obedecendo é porque está visualizando chegar naquele nível de autoridade humana a qual obedece e exercer isso sobre os homens. É um sistema político opressor, terreno, e que o povo por aí está bêbado atrás dessas coisas. Não transforma o coração, não toca o coração, não vem transformação de dentro para fora, é só maquiagem, obediência aparente. E tem gente que gosta, pode ver, toda pessoa que fala muito de autoridade espiritual e fala nesses termos, preste atenção: eu sou uma autoridade aqui na igreja e vocês têm que me respeitar. Toda pessoa que fala assim, irmãos, muito cuidado, irmãos, essa pessoa tem um problema de coração seríssimo. Quando ela impõe, bate com a vara que não é a de Arão, bate com autoritarismo. A palavra é arbitrariedade, querendo impor, subjugar, colocar os homens como menores e ele como maior. E está cheio disso aí, ó. Cheio, Denise. Falta um minuto. O melhor que toda autoridade delegada pode produzir é um tipo de arranjo terreno que se aproxima do trabalho do Espírito. Isso não apenas não efetua algo de valor eterno,
mas rouba aos crentes a oportunidade de experimentar a realidade de Cristo. Por favor, não compreenda mal isso. Os esforços humanos, movidos pela autoridade natural, até que podem ser capazes, sim, de realizar coisas notáveis no mundo religioso. Viu, irmãos? Campanhas de reavivamento, acionamento de membros, levantamento de fundos, projetos de construção, podem ser todos executados por uma forte liderança humana. Mas lembre que sucesso não é medida para nossas realizações espirituais. Não importa quão grandioso ou impressionantes nossos trabalhos possam parecer, se eles tiverem sido construídos com substâncias erradas, feno, palha, madeira, elementos terrenos em vez de sobrenaturais, ouro, pedras preciosas, 1 Coríntios capítulo 3, irmãos, não interessa, eles serão destruídos no dia do julgamento. Senhor, muito obrigado, Senhor, por essa manhã intensa aqui, onde nós crescemos juntos. Obrigado pela participação dos irmãos, pelo envolvimento nesse tema, que nos nossos dias, Senhor, se torna um tema vital, mas que é confundido. As pessoas não têm discernimento, a igreja não é ensinada a discernir os seus líderes. Segundo a orientação do Espírito, a igreja não é ensinada a julgar de forma, realmente discernir de forma salutar, mas são levados, Senhor, como um bando de ovelhas lobotomizadas, Senhor, sem condições de pensar, sem condições de refletir na Tua palavra, porque estão sujeitas a um tipo de autoridade humana, terrena, delegada, um tipo de autoridade que não é autoridade espiritual verdadeira, genuína, que flui do caráter de servo, daqueles que não querem posição ou títulos, mas querem servir os seus irmãos, apenas servir. Senhor, que produza em nós aqui, nós que estamos liderando, pastoreando, discipulando, produz em nós, Senhor, um desapego a títulos, desapego, Senhor, a essas coisas, desapego à posição social. Nós não estamos aqui para isso, nós estamos aqui, Senhor, para empoderar outros, para achar os outros, sim, superiores a nós. Que a nossa alegria, Senhor, como pais espirituais, seja gerar filhos que cresçam mais do que nós, que acertem mais do que nós, que frutifiquem mais do que nós. Que a nossa alegria, Senhor, seja que eles cresçam e que nós diminuamos. Ou melhor, Senhor, que o Senhor Jesus cresça neles, que o Senhor Jesus cresça nessa igreja. Opera em nós, Senhor, opera nessa igreja discernimento, Senhor, discernimento, que a gente, Senhor, seja também despertado, Senhor, naquelas coisas que nós meditamos aqui anteriormente, que não haja rebeldia em nosso coração. Não é pelo fato de não termos uma liderança autoritária que impõe as coisas que a gente deve ser rebelde, que a gente deve ter um coração indisposto a se submeter. Não é isso, Senhor. Opera essas duas coisas. Não queremos pender para extremos, Senhor, não sermos dominadores, nem também sermos insubmissos. Nos dê equilíbrio, em nome de Jesus, amém?